Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio. Esse bate-papo incrível que fala desse universo que movimenta 200 bilhões de reais e mexe com a vida de milhões de pessoas. E hoje nós vamos falar de um tema espetacular que é a economia. Mais uma economia diferente, vocês vão conhecer uma fera, certo, El? É isso aí, Jonatas. Tá ruim, cara. Ó, o cara vem, o cara grita toda. Hoje, ó, a voz sumindo. Mas é isso aí, a gente tá com um cara hoje que eu já conheço do mercado condominial há mais ou menos uns 10 anos. Só que eu conheço, mas o cara já tá velho já, então ele já tá numa pegada, né? Tá no mercado há muito, muito tempo, né? O cara vem aí com uma. Eu conheci ele numa pegada de. Ah, quero reduzir alguma coisa no condomínio, o que que a gente pode pensar em reduzir? O cara chegou com algumas soluções pra gente, é diretor da Save, né, tá aí há, como eu falei, um pouco mais de 10 anos no mer vou falar um pouco mais de 10 anos pra não ser tão ruim, tá. Pouco mais de 10 anos, porque eu também não falo nem a minha idade no mercado condominial, que é feio, e eu sou novo. Mas estamos com o Marcos, cara que vem aí falar de economias no condomínio, projetos, só eu mesmo já fiz uns 3, 4 projetos diferentes Que com legal. ele, então Marcos André, olha o nome, Marcos André, estamos com o Bom Marcos dia, André gente. aqui Bom da dia a Save. todos. Tudo bem, Marcos? Seja Tudo ótimo e bem-vindo. vocês, como estão? Tudo Obrigado bem. pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e partilhar um pouco desse conhecimento e de alternativas para o mercado de condomínios, né? Esse mercado que nos atrai todo dia, né? Muito, muito desafiador, né? Fantástico. O Wellington comentou realmente, minha voz tá defasada, mas aqui para trabalhar. Então, não tem tempo ruim. Vamos falando devagarzinho aqui, mas vamos falando. Ô, Marcão, que legal. Eu também já conheço o Marcão de Longa velhas data, datas. velha Mas data. conta para nós, um pouquinho antes de você vir para o mercado de condomínio, qual que era a sua trajetória? Então vamos lá, né? Eu vou acabar me entregando, né, Wellington? São quase 20 anos no mercado de condomínios, né? Aí, ó, 20 Puxa Você anos. vê, vida. né? Eu não vou nem contar a idade, né? Não é bem por Não aí. carece. É, não precisa. Mas, bem, eu sou engenheiro formado, né, eu venho de uma área industrial, então quando eu me formei, eu não tinha pensado, né, no meu horizonte trabalhar em Mas condomínios. quem pensa? Ninguém. Ninguém pensa. Eu acho que Não, peraí, vou acordar. Ah, vou acordar e vou trabalhar em você quando está condomínio. numa faculdade, você não imagina que você vai trabalhar em condomínios. Você vive em condomínios a vida inteira, eu sou assim, né, Sim, vivo em condomínios desde que eu me entendo por gente, sim. mas nunca pensa em ter essa oportunidade de trabalhar no mercado. Então eu venho de uma trajetória de projetos em engenharia e trabalhar em área industrial, e no meio dessa trajetória eu fui convidado para um desafio novo. Então, primeiro, entrar em condomínios foi uma quebra de paradigma enorme para mim. Desafiador, né? Eu acho que todo profissional que não se permite um desafio não pode ser dito um profissional. Sim, E eu abracei a causa. Então, e através dessa causa abraçada há quase 20 anos, eu conheci pessoas e amigos como vocês dois, né? E outros milhares que eu tenho por aí, que ainda bem, legal. né? Certo, Que condomínio é relacionamento. sem dúvida. E se você tem relacionamento, tem seriedade e oferece coisas boas para o mercado, você é muito bem acolhido e sempre muito bem acionado. Então hoje eu tenho uma história nesse mercado, eu tenho, graças a Deus, bons resultados e eu continuo proporcionando soluções para esse nosso mercado que é ávido de boas soluções, né? Procura sempre bons profissionais, procura bons em todas as áreas. E eu sou mais uma dessas ferramentas para ajudar os síndicos e as administradoras a ter uma solução melhor para os seus clientes, Fantástico. entendeu? E aí você saiu da área de indústria e veio para a área de condomínio para montar uma startup. Eu fui convidado em 2005 para 2006 para iniciar uma empresa, né, no Brasil, nessa área de condomínios, fazer uma startup no sentido de iniciar uma empresa, né? E foi o começo desse mercado, que não me conhecia. Interessante, uma história muito interessante. Para mim, entra no meu currículo uma experiência de vida, inclusive. Porque eu não conhecia o mercado Uhum. não me conhecia, não conhecia a empresa, e era um negócio novo, um negócio de medição individualizada, né? Então, foi para mim o começar do zero. E é uma experiência de vida que eu carrego comigo. Graças a Deus, volto a dizer, graças ao bom trabalho, o mercado me conhece e reconhece pela seriedade e pelo profissionalismo, isso é importante. Sim, Então, sem primeiro, dúvida. foi uma quebra de trajetória de carreira, eu diria para melhor, Claro. bem melhor, porque nada melhor que conhecer um mercado novo e abraçar um desafio desse nível. Isso eu recomendo para qualquer pessoa que queira, né, mudar um pouco a sua trajetória de vida e de carreira. Então, eu entrei numa área de condomínios que me disseram uma vez lá atrás, né, que entra nessa área, entra um germezinho na veia e nunca mais sai.
Tá? Isso Então, é quem verdade. está nessa área acaba se envolvendo, se apaixonando pelo mercado e você não sai mais. Só se aprimora, né? Vamos Isso vamos mesmo. vamos vamos aprofundar mais essa situação Claro, claro, também, claro. mas deixa eu falar aqui um pouquinho de Nos quem ajuda. paga nossas contas, né, quem faz a gente trazer os convidados, assim, aqui no programa, porque sem os Uhum, caras a gente não estaria aqui, né. sem a Então, dúvida. falar aqui do Silso, da Diferencial Serviços. Silso, abraço, estava com ele falando com ele aí, alguns dias atrás para alguns programas também dentro dos condomínios. O cara tem serviço demais, gente. Parte de laudos, parte de, sorteio de vagas de garagem, demarcação de vagas de garagem. É um serviço, assim, que poucas empresas hoje faz. E para achar empresa dentro do mercado é difícil. E quando você acha, os caras às vezes são loucos, né? Quer desenhar lá diversas situações que nem existe, não entende de condomínio. Procura lá o Cilso da Diferencial Serviços, que o cara é top, consegue te ajudar de todas as formas. O Neres da Petros, também outra pessoa assim, sem palavras. Você precisou do cara lá 2, 3 horas da manhã. Claro que já tá num outro patamar, não é ele que vai, né? Mas tem uma equipe gigantesca ali com ele para trabalhar. Qualquer situação, desentupimento, limpeza de caixa d'água, detetização, desatização, pode chamar o pessoal da Petros, que sem dúvida vai ser o melhor atendimento. Se falar que viu aqui do podcast, ainda ganha 10% de desconto, viu? Já falei com o Neres autorizou os 10% de desconto, olha só. O Seg Energy, o Paulo da Seg Energy, energia solar, pessoal. Sim, a gente vai falar aqui de redução de economias, né, redução condominial por conta de economias que a gente consegue gerar através de serviços, né, ou produtos que a gente instala dentro do condomínio. Então a parte de energia solar é fenomenal. Hoje em dia eu tento buscar isso para vários condomínios meus, mas eu falo que ainda o povo brasileiro tem uma resistência grande, acha que o investimento, né, não pensa a longo prazo, só pensa a curto prazo. Então conversa com o Paulo, ele vai mostrar todos os benefícios da energia solar. Muita gente já conhece, é uma coisa que já está no mercado, mas ainda não O tão. prédio do podcast tem. O prédio do podcast tem, então assim, é um prédio comercial. Eu falo que quem tem empresa, né, pensa mais no longo prazo do que quem do que prédios residenciais, né. Apesar que eu tô vendo muita mudança já, então o pessoal já tá partindo muito para essa questão de energia solar. E fala com o Paulão que ele tem boas condições lá para você montar um plano aí, ter um payback ótimo do investimento que você faz aí. Então, pensa a longo prazo que 5, 7 anos ali é pouco para você ter uma economia de 20, 25 anos. Tá legal? Honest Market, pessoal, né? Doidos aqui que mexem na área condominial. Vocês não têm a coragem, fale com o pessoal da Honest. Pessoal, parte de franquia deles, assim, excepcional. Programa deles, eu só não, Aderir. eu só não aderi à ideia porque eu já sou louco sendo síndico. Mas olha, franquia, um preço, a gente sabe que o preço dentro das outras do mercado é um preço super bom de franquia. Parte de investimento, você tem retorno ali de 12 a 24 meses, dependendo do tamanho do mercado que você faz dentro do condomínio. Então, assim, eu mesmo tenho um mercadinho em quase todos os condomínios de porte que cabem ali ter um mercadinho, eu tenho quase todos os meus condomínios, que a facilidade é fantástica, né? Então, além, se você não quer ser um franqueado, você pode adquirir para o seu condomínio, né? Então, são várias situações E ali ainda com a gera uma Honest receitinha pro Market. condomínio, né? Oi? E ainda gera uma receitinha pro Ó, eu condomínio. tenho eu tenho condomínios hoje que eu arrecado mais de 12.000 por ano. Olha aí. Então eu tenho um condomínio que eu arrecado quase 24.000 por ano. Olha lá. Então é uma receita pro condomínio, além de trazer a comodidade e os benefícios, né, que você ter ali uma facilidade de comprar um item. Esses dias eu estava precisando de açúcar ali em casa, vou descer no mercadinho. A coca que eu compro no mercadinho sai mais barato que eu compro no mercado, no Aí, ó. supermercado. Então o pessoal acha que às vezes o preço é muito caro, não é, né. Você tem uma empresa parceira boa do lado, você tem ótimos preços também. Imperador, equipamentos contra incêndio, eh, portas corta-fogo, Todos os todos equipamentos. os equipamentos de incêndio que vocês estiverem precisando, pessoal, a empresa dos caras fica em Diadema, aqui onde nós estamos aqui no prédio que nós estamos fazendo Vamos lá. podcast. Vamos conhecer a empresa, equipamento de última geração, assim, para fazer a recarga dos extintores, as empatações das mangueiras, os testes, é tudo de primeira linha, assim. Fale lá com o Michael e com o Léo, que vocês vão ser muito bem atendidos, e um excepcional trabalho, curto prazo para entrega e devolução dos equipamentos.
pode contar aí com o Imperador que o trabalho deles é fenomenal. Flecha 13, que é o Calil e a Roberta, Tiveram sem aqui. palavras, o maior podcast que nós fizemos. Não só podcast, quando a gente fez live pela Teve que fazer Solvid duas. também, tivemos que fazer 2, porque Calil fala bastante. Mas explica, gente, da melhor forma possível, a consultoria que ele dá para você na parte de seguros, consórcios, enfim, tudo que você precisar, fale com a E Flecha aí você pode ficar em 13 paz, né? que você vai estar entregando o seu bem aí para uma pessoa que te dá toda a orientação possível, da melhor forma possível para você economizar. É verdadeiro, eu já falei até num podcast aqui que tem seguros que eu quero fechar com ele que ele não fecha porque não está de acordo, e não vai ser bom para mim como síndico, mas ali a gente sabe que quem é síndico sabe que tem que fazer algumas mudanças paliativas, né? Galgar aos poucos ali. E a parte dos seguros é uma delas. Então ele não fecha se não está de acordo, se não for bom para o cliente. Então é uma pessoa que você pode confiar. E o Grupo Elo Serviços, terceirização, Estreante. mão de obra, estreando aqui nessa nova fase do podcast com a gente. Eu tenho o prazer de trabalhar com eles. É um grupo aí que lá atrás, quando a gente entrou, não conhecia o trabalho, e é sempre bom, eu sempre falo como síndico, nunca chegar a sair trocando as empresas. Sempre chegar a conhecer a empresa, porque às vezes a falha não está na empresa, em si na gestão, né? Então eles me mostraram, fui lá conhecer a sede deles, uma sede assim muito bem feita. Os caras têm mais de 150 condomínios na carteira, é uma estrutura muito, muito boa e um atendimento excepcional. Fui muito bem recepcionado. Então, assim, Grupo Elo, terceirização. Se tiver precisando de terceirização, chama os caras. O Michael também, né? Michel, né? Michel. Michael não, Michel. Michel. Michel também. Fala com o Michel que você vai ser muito bem atendido. Se vê no podcast, você vai ter uma boa negociação. É, Mas é isso aí. Feito aqui, Jonatas, quem paga nossas contas. agora vamos ouvir Vamos o homem aqui para voltar com o ajudar Marcos aqui a para ajudar a economizar, gente a né? economizar dentro do condomínio. Quem sabe em breve não entrar nessa lista aí de boas referências que vocês têm. Ó, isso é um Pagando privilégio, bem né? que mal tem, né? É isso aí, vai ser um privilégio. Olha como que legal. Então, conta pra gente como foi esse meandro, então, né? O startup, que hoje tá mais comum esse termo, né? Mas lá atrás, quando você É, ingressou, não era tão comum, era meio loucura, né? Então, é, conta e como é que foi o hoje, processo. e hoje a questão do startup está muito mais relacionada à parte de Tecnologia, TI, né? né? Então, Sim, lá, seria o startup em si, sim, seria iniciar uma empresa. sim, Hoje já mudou um pouco esse sentido das palavras startup, né? sim, Essa entrada em condomínios para mim, como eu comentei, foi uma novidade, uma grande novidade. Para sim. mim, uma experiência profissional ótima, né? E você startar uma empresa ou começar uma empresa tem, né, uma responsabilidade muito grande. E foi para mim essa minha entrada no mercado de condomínios. Então eu não vou esquecer isso. A partir daí você começa a ver as oportunidades, você começa a ver, né, conhecer pessoas. Eu sempre falo que esse nosso mercado, se você não tiver bom relacionamento, você não vai para frente em hipótese alguma. E não é só isso, né? Não é só bom relacionamento, é bom trabalho, e Perfeito, responsabilidade com aquilo que você faz. perfeito. Então foram praticamente 8, 9 anos com essa empresa, né? Uhum, Iniciando, projetando, gerando resultados, o que é mais importante, aquilo que você pode medir, né? Não adianta só relacionamento, tem que ter resultado. Tudo perfeito, na vida é assim. Vocês acabaram de mostrar, né? O podcast vive de resultados e vive de gente que tem por trás confiando nisso. perfeito. E a partir desse momento eu comecei a pensar, né, numa alternativa até como melhorar esse trabalho. Foi aí que, quando eu saí em 2012, em 2013 eu abri a Save, uma consultoria, né, voltada ao mercado de condomínio. Então eu estou usando todo o meu conhecimento de condomínio e relacionamento para apresentar novas soluções. E a Save tem um foco, já chegando no nosso objetivo da conversa, que são negócios sustentáveis, Legal, tá? A sustentabilidade não é mais uma palavra no mercado, ela é uma realidade hoje em dia. sem dúvida. E os condomínios têm que começar a entender isso, né? Ou seja, nós como consumidores, os condomínios como grupo Fato. de consumidores, eles têm que entender essa importância. Desde que seja viável tecnicamente, é bom saber, né? Desde que seja viável financeiramente, tá? E que as pessoas entendam a importância. Por em condomínio é feito por maioria, né? Perfeito, Então é importante que a gente ofereça soluções e justifique o porquê daquele investimento, né? O dinheiro sai da caixa, né? Sai do bolso de todo mundo. Então a empresa tem esse viés de negócio, soluções sustentáveis. Quando você pensa em soluções sustentáveis, pensa em economia.
Sem dúvida. Economia não é só dinheiro, economia às vezes é tempo, né? Perfeito. Economia de tempo, economia de problemas ou resolução de problemas. E aí na empresa eu dividi em dois, hoje eu trabalho com dois pontos específicos, né? Que é uma consultoria voltada à medição individualizada, que é um termo que se discute desde 2005, 2001 no Brasil, né? Nós estamos aí com 20 e tantos anos com isso. Em São Paulo, um pouquinho mais, um pouquinho menos de tempo, mas é uma importância. Então, a economia que você faz de tempo, de entendimento em relação ao que é a questão da medição de água e gás individual. Isso é um item que ainda se fala muito sobre isso. Então vamos começar por esse tópico específico. Qual que você vê a vantagem de individualizar a medição? Essa é uma pergunta clássica de 20 anos, né, Ué? Todo mundo fala isso, Ah, até hoje você vê isso, né? Exato. Então, quando isso eu faço daí, as... ser Eu explicação dentro de estava ontem, assembleia é a eu melhor estava, coisa possível, não, eu né? estava ontem numa assembleia, comentei com você mesmo até quase 11 horas Sim, da noite. Isso é uma, faz parte do meu dia a dia também, de todos nós, como síndicos, como administradores, né, perfeito. participar de assembleias. E é gostoso, quando você interage com o Sem condômino, dúvida. quando você interage com a realidade de cada condomínio. Perfeito. A importância, Jonas, é clara, ou seja, você tem o seu consumo adequado à sua realidade. Para isso, tem que medir. E a instalação de um medidor de água ou de gás, ou água e gás, faz com que você consuma e pague pelo que você efetivamente consome, né? Isso é uma realidade, uma necessidade dos condôminos, né? Eu não tenho que pagar pelo seu consumo num rateio, eu pago pelo meu segundo a minha realidade. E a medição faz isso. Então a importância é clássica, né? Ou seja, eu pagar pelo que eu consumo, ponto, por definição, né? Perfeito. E aí você entra falar é fácil, né? O difícil é fazer, como já dizia a grande máxima, né? Sim. Mas é importante que você tenha um entendimento de como é feito isso. É um investimento, é uma tecnologia, são tecnologias que existem, são empresas que existem no mercado, outras com mais históricos, outras com menos históricos, né? Sim. E a importância de você ter alguém que ajude a entender. Aí eu botei, quando eu montei a consultoria, eu montei nesse sentido. Perfeito. Mas antes até de entrar nesse mérito, queria que você explicasse por que que... Imagina um leigo, né? Nós estamos falando com pessoa que Sim, às vezes natural. não sabe, né? Quando você tem lá a Sabesp, ele não te cobra um mínimo, por exemplo? Vamos lá. Você hoje é um condomínio que não trabalhou com isso ainda. Você tem uma conta de entrada de água, uma conta de entrada de gás. Perfeito. Uma única entrada, uma única conta. A Sabesp, a concessionária, vamos chamar Isso, assim, né? perfeito. Ela te cobra o quanto ela te fornece de água, o quanto você fornece de gás, calcula, né, mede o quantos metros cúbicos você recebe e te paga, te cobra uma conta, tá? Perfeito. Essa conta, em geral, é rateada pelos condôminos, né? De acordo com a De fração acordo com a ideal. fração ideal de cada realidade. É assim que funciona. Então, essa realidade de rateio, ela não respeita consumo, né? Ela torna todo mundo igual da mesma forma. Perfeito. Muda a sua fração ideal pelo tamanho da unidade. Sim. Quando você inclui a medição individualizada, que é um medidor lá dentro, você muda essa realidade. Você tem a mesma conta chegando lá fora, o condomínio pagar, só que internamente você distribui pelos condôminos em função do seu consumo. Perfeito. Essa é a diferença entre uma realidade de rateio e uma realidade de medição individualizada, Perfeito. tá? Mas aí o ponto é o seguinte: só que se o condomínio não está passando do mínimo, teoricamente, todo mundo ia pagar aquela mesma taxa. Natural. Então eu queria Existem que você. fases, Isso, eu queria que você passasse isso. essa inteligência para nós, entendeu? Existem fases, momentos, né? Um condomínio que está implantado, por exemplo, está recém-implantado, você tem Isso. esse mínimo, né? Que são os 10 metros cúbicos de cada Perfeito. apartamento. Então, em geral, enquanto você não atinge ou você não ultrapassa esse mínimo, você não pensa em medição. Perfeito. É mais ou Então menos, eu preciso só que se você isso é aquele aprofunde um pouquinho gatilho, mais né? É nisso. aquele Isso. gatilho que você usa até para você evitar investir antes do tempo. Sim. Então você espera que o condomínio tenha uma taxa de ocupação maior para que essa conta aumente e a partir daí sim, você começa a ter pessoas com consumos diferentes e a partir do segundo ano em geral, após uma Ah, implantação, você pensa em colocar a pauta de medição em votação. Medição perfeito. individualizada, esse é mais ou menos um gatilho. Agora, existem condomínios que já estão aí há 2, 3, 4, 5 anos, como eu vi recentemente um, né, na zona leste aqui de São Paulo, Sim. e ainda não fez. Uma definição do condomínio. O condomínio, por mais que tenha um nível de consumo maior do que a taxa mínima por apartamento, acha que ainda não é o momento de investir. Uma definição, uma prerrogativa da Assembleia. Perfeito? Eu, É? eu como síndico, analiso muito isso, né? É Sim. claro. Tem condomínios que eu chego, pessoal, temos que individualizar. Ansiedade é. Porque eu tô pagando mais. Aí eu olho assim e Porque tem a falo, mulher que faz o bolo. tem mulher que faz Isso, bolo, então paga o gás, exatamente. tem outra que cozinha, que não sei. Mas vamos falar de água, né? Porque o gás, querendo ou não, é metro cúbico linear.
E quanto mais você consome, mais barato Quanto fica. mais você Quero consome, entrar nesse mérito mais também. barato o fator multiplicador ali da conta, ela acaba sendo menor. Né? Tem as faixas. Diferente de água, né? Isso. Que Você tem uma tarifa ela exponencial. multiplica, É exponencial, né? exponencial. Então, de 0 a 10 é um, de É. 11 a 20 é outro, Você de cresce 20 a 30, numa 30 a curva 50. exponencial. Então, eu falo, você precisa individualizar? Legal, vamos analisar aqui a conta. Né? Aí eu pego o condomínio e falo assim, nossa, condomínio mínimo lá, vamos falar, são 100 unidades. Então vai vir ali 1.000 metros cúbicos, No mínimo. né? 10 por cada Sim. unidade e tal, 100 unidades. Então, aí o prédio tá lá gastando 900. Ou tá gastando 1.100. Tá um pouquinho a mais. Aí você fala, poxa, 100 metros cúbicos, quanto que dá 100 metros cúbicos a mais? Esse é o raciocínio que eu utilizo na maioria dos meus condomínios. Sim. Aí fala, pô, 100 metros cúbicos, tá lá, vai dar R$ 100 a mais na conta. Dividido por tantos, né? Dividido por 100, eu tô falando de R$ 1 a mais por morador. Eu vou fazer a individualização, eu vou gastar aí, vamos chutar, né? Isso vai determinar quantas prumadas, enfim, quantos. Mas vamos falar o básico ali, uma entrada, né? Uma única prumada de entrada, que não vai ter que fazer adaptações ali, o cara vai gastar em torno de R$ 500 a R$ 800. Vamos No pensar, máximo isso. no máximo, 500 a Uhum. R$ 800. Aí o cara tá gastando R$ 1 a mais por mês. Em 12 meses, são R$ 12. Né? Em 10 anos, a gente tá falando de R$ 120. Aí você fala, eu vou gastar 800. Se em 10 anos eu vou gastar Mais a taxinha da leitura. 120, mais a taxa da leitura que é 4, 3, 4, 2,50, enfim, quanto você conseguir negociar com a empresa. Aí você fala assim, meu, tô tendo prejuízo. Então, eu consigo, né, ter essa clareza de explicar pros meus condôminos que fala, olha, não é o momento de você fazer a individualização. Agora o gás não. O gás eu acho que você tem que fazer de largada, Isso que eu ia perguntar pra ele. né? Era a Que minha próxima pergunta pra ele. é mais ou menos isso? Na verdade, o que acontece? Essa análise você conhece um pouco. Eu não posso tomar você, o conhecedor, como sendo Ah, não, um sim. espectro geral. Né? Seria, sempre tem nós chamamos de mosca branca, a pessoa que mais entende, porque já vivenciou isso. Né? Mosca branca. É aquela pessoa rara, né? Vamos chamar assim de uma pessoa Ó, que é eu rara. não queria falar quantos anos de mercado, mas já são 18 anos de mercado, né? Então, isso te traz uma bagagem que te permite falar isso, né? O importante é o seguinte, como eu estava dizendo, existem Sim. condomínios que estão implantando e condomínios que já têm um certo tempo, como eu citei esse na Zona Leste, que tem seus Perfeito. 5 anos que ainda não fez. E não fez justamente por isso. Você tem realidades e realidades. O importante primeiro é o seguinte, a cultura da medição é importante ter. As Uhum. pessoas saberem que em algum momento é interessante. Né? Quando vai viabilizar, depende da realidade de cada condomínio. Claro. Mas é bom que haja um conceito, que haja essa realidade, esse entendimento de que em algum momento é importante fazer. O momento Oportuno. tem que definir. Então, e nesse sentido, e aí o Wellington já adiantou e eu reitero, a água a gente tem então essa lógica que eu compactuo com o Wellington, o condomínio que eu sou proprietário, anos o pessoal discutindo, eu falei, gente, mas vamos perder dinheiro, vamos perder dinheiro. Enfim, e aí agora é individualizado 6 anos depois de implantado, Então, tudo certo. Só que a dúvida que pairava até então, e eu quero que você ajude aqui a esclarecer, é a questão do gás. Porque eu já ouvi várias opiniões e eu quero ouvir a sua. Por exemplo, não vale a pena individualizar primeiro o gás do que a água, porque você gasta à toa. Enfim, então eu quero ouvir a sua opinião com vamos lá. relação a isso. Então a água às vezes demora um pouco mais, mas o gás, como o Ayrton falou, ele de cara já pode dar problema. Qual a sua opinião com relação à Essa individualização? discussão também é uma discussão que sempre acontece. Tá? Então vamos deixar a coisa bem clara. Água e gás trabalham e andam em conjunto. Perfeito. Tá? Por que eu estou falando isso? A maior, o maior, a maior contribuição de consumo numa unidade residencial é o banho. O maior Perfeito. consumo. Mais da metade do consumo de uma unidade residencial é banho. Perfeito. Banho pressupõe água e pressupõe gás. Você aquece a água. Sim. Né? Então, partindo desse pressuposto, dessa ideia inicial, as duas grandezas andam em conjunto. Uhum. O que é melhor fazer? Se implantar a água, porque com isso eu controlo o gás, por tabela, que a gente chama, né? Ou fazer o gás e por tabela controlar a água? Nenhuma coisa nem outra. Você tem que entender que em algum momento o ideal é você fazer os dois. Ok. Começar com um, desde que você se comprometa a fazer o outro, esse é o pensamento que deve ter.
Em algum momento você pode fazer. Aprova e em determinado momento investe numa coisa e começa com a outra. Investiria em qual primeiro? Talvez no gás. Tá? Por quê? O gás eu tenho um consumo que afeta banho e afeta cocção, ou seja, cozinhar em casa, né? Fazer Sim, comida em casa, né? Então você mediu o gás, mas não é só isso. Eu tenho que, em algum momento, também fazer água, eu tenho que completar isso. Porque senão as pessoas, o que você não mede, aquela máxima, né? O que você não mede, você não controla. sim, Então as pessoas, quando você coloca um medidor, e aí volto a dizer, com a medição eu estou reduzindo problemas, economizando o tempo das pessoas, é importante a gente, para linkar com o nosso objetivo da entrevista, se você acha que controla por tabela, não controla. Se você não mede, as pessoas não se sentem obrigadas a economizar. Isso é importante. O fato de ter um medidor, por si só, já gera uma, opa, eu vou economizar, porque vai medir, entendeu? Então, se eu tiver que começar com algum, eu posso começar com gás, desde que eu não perca no horizonte a ideia de fazer a água também. Essas Tá. medições, entendeu? Essa economia indireta, ela nem Eu não sou, necessariamente acontece assim. eu sou o cara polêmico do negócio. Então, para o Ótimo. pessoal não achar que você tá querendo vender aqui, De forma alguma, o né? objetivo não é Porque esse. vou focar um pouco na pergunta do Jonathan ali, vou ser mais incisivo um pouco. Você falou ali que não pode perder o horizonte, que pode ser o gato. Quero que você seja taxativo. Bem, Sim? bem taxativo. Eu não tenho necessidade de fazer a água. individualização de água, porque eu gasto menos que os 10 metros cúbicos em todas as unidades. Mesmo assim, você acha que precisa ser feita a individualização? Não, nesse nível não. Nesse nível, não. Não, se você me diz que eu tenho um condomínio com 100% de taxa de ocupação, né, o pessoal é É, tá lá, consci 10 o anos o pessoal é condomínio pronto, consciente ao extremo em relação ao consumo de água, graças a Deus. Achamos o outro condomínio fora da curva, fora da curva, né, a fora mosca branca dos a outra condomínios. mosca branca, é. Usando o termo, para a gente não perder a pegada. Não precisa, Não precisa. não precisa. Tá. Se essa situação acontecer. Então, para resumir então, sendo mais decisivo ainda, é necessário uma análise prévia. Isso Como é que está? aí que eu ia vender pra É você, tá isso, vendo? Olha a lá. análise prévia é essa. Eu tenho que chegar nesse ponto. Eu coloquei uma situação que seria, né, a gente nunca pode trabalhar no ótimo, tem que trabalhar no bom, no regular, naquilo que cabe no condomínio. Sim. Não tem solução mágica, né? Varia de condão para tudo. Mas eu tenho que analisar a situação. Então eu não posso dizer faça ou não faça sem conhecer a realidade, Então, pessoal, ó, né? Por presta isso que é atenção nessa importante uma parte. ajuda, né, técnica Isso. nesse sentido. Não façam sem conhecer, ou ter alguém que os oriente. Esse é o principal ponto. Isso. Presta atenção nessa parte porque é bem importante. Não necessariamente você precisa fazer um ou outro. Você tem que analisar para ver qual o melhor momento de você fazer, se você tem a necessidade de fazer e se você quer fazer também com base, né, Naturalmente, todo aquele naturalmente. conhecimento que foi passado, todo aquele levantamento que foi feito. Por que que eu falo isso? Você falou, você é mosca branca, né, que Não acaba. gostou da brincadeira. Não, não, não. A gente tá brincando. Normal, normal. E que eu falo que as pessoas, mesmo quem tem algum pouco de conhecimento nessa área, eh, a gente faz a análise, chega lá e fala: "Nossa, mas o condomínio gasta exatamente os 10 metros cúbicos". Vamos usar esse condomínio mosca Parâmetro. branca, esse O parâmetro para o parâmetro. pessoal Tá ter bom. uma ideia. Porque eu defendo não fazer a individualização e só fazer no momento certo. Adoro individualização, acho que é um ponto que tem que ter. Inclusive, eu vou levantar uma lebre daqui a pouco, mas já te adiantando para você incluir no seu raciocínio, porque também individualizar valoriza o patrimônio. Não Valoriza, tenha Então, dúvida. top. enfim, É. É, assim, em casa é individualizado. Eu acho que a individualização é o caminho, desde que seja o momento, Uhum. né. Então, eu já fiz essa análise, eu até brinco com você que às vezes eu falo: "Pô, Marco, mas não precisa dessa análise aqui não, porque eu já fiz essa análise aqui". Fica doido comigo. Mas ele sabe, a parceria Fazendo que fazendo o meu trabalho não dá certo, eu não a posso parceria concordar com isso, parceria né. que tem dá pra gente manter desse Não jeito. tenha dúvida. E aí, eu já tive condomínio que o pessoal fala assim: "Não, não, mas tem que fazer, porque eu posso gastar menos que 10 metros cúbicos". E aí que eu quero onde você explique também. Eu posso gastar menos que 10 metros cúbicos e eu vou pagar menos. Porque todo prédio que eu só tinha um condomínio, mas na época que eu trabalhava em administradora, o pessoal fazia o metro cúbico linear. Eu acho ridículo, mas cada um, né. Não é a forma que eu colocaria, até porque a Sabesp tem uma forma de medição, né. Então o que que eu
sempre falei: "Olha, pelo menos o de 0 a 10 você tem que pagar a tarifa mínima". Hoje eu nem sei quanto tá, 65? 71, quase 72. Ah, teve o reajuste Água e agora que esgoto, teve, é. né. É. Então R$ 72. Esse é o mínimo que você tem que pagar. Depois, se você quiser fazer um valor fixo para cada metro cúbico consumido a mais, aí é um problema de cada condomínio. Eu uso a tabela Progressiva. progressiva para cobrança geral, porque qual que é o intuito da individualização? Eu vejo, além de você fazer a economia para o condomínio, porque muitas vezes não é nem para o condômino, né. O pessoal tem que ter isso em mente, a individualização às vezes não é para o condômino, às vezes é só para o condomínio, porque se for um condomínio que nem eu, nada consciente no uso de água, eu demoro 20, 30 minutos num banho, eu vou gastar muito mais do que se eu pagasse pela fração ideal, dividindo o meu consumo por todos, Sim. né. Então eu pago muito mais ali, água e gás, estão atrelado, né, principalmente nessa época de frio, né, Sem dúvida. gasta muito mais. Mas eu queria que você explicasse essa questão de relação de quando da individualização, o consumo, como é feita a cobrança e se vale a pena para o morador, qual que é a ideia de conceito de tabela progressiva, de Tá bom. você ter um linear de valores, porque tem, Tem, tem. tem. A gente falou até agora de consumo, ou seja, e ele sempre usa esse parâmetro da tarifa mínima, do volume mínimo ou tarifa básica, que é 10 metros cúbicos, né? Perfeito. Mas o Uhum, condomínio pode optar por não cobrar na medição segundo o modelo tarifário da Sabesp. Ele pode usar o custo do metro cúbico que entra. Então, existem duas formas de cobrança. Quando você pensa no raciocínio da concessionária, você pode dizer, não, até chegar a 10 metros cúbicos eu não vou fazer medição. Legal. A taxa de ocupação é o grande ponto, a grande virada nesse momento, né? Você não está se espera a ficar 100% ocupado, que geralmente são 2 anos após a implantação, né? Para você ver, ter uma real noção do consumo do prédio. Uhum. Ou espera 2, 3, 4 anos após a implantação para saber como é que as pessoas se consomem, se portam em relação ao consumo. Ah, o prédio vai gastar tanto em média. Últimos 12 meses, aí tem um histórico, né? Aí você tem a questão da cobrança. Se eu pensar no custo do metro cúbico, eu posso implantar a medição, porque eu vou ter gente que vai consumir menos que 10 metros cúbicos, Sim. né? Se todos, né, consumissem 10, o que é, né, mosca branca, sim. não acontece, né? No mundo real não é assim. Então eu tenho aquele que consome 2. Eu estava num condomínio ontem à noite que tinha essa realidade, que variava de 2 metros cúbicos até 40 metros cúbicos do consumo, para o mesmo tipo de fração, e o tipo de apartamento. Então, quando você bota a medição e cobra por metro cúbico, essa realidade muda. Uhum, É o melhor dos mundos em relação à cobrança? Não, porque ele não é exponencial, ele não penaliza o grande consumidor. E esse é o segundo objetivo da medição, né? É você ter a dita justiça social, ou seja, cada um paga o que consome. Não gosto muito desse termo, porque ele é muito batido, né? Mas a verdade é essa, é um consumo atrelado, um valor atrelado a consumo. E o outro é penalizar o grande consumidor, como faz normalmente. Ou seja, se o cara é um grande gastão como você, ué, né? Você fez um meia-culpa agora, né? Você sou paga, mesmo, eu sou um paga, gastão consciente. paga e paga muito. Esse é o objetivo. Sim. Pagaria muito mais do que o rateio convencional por fração ideal, quando você é subsidiado pelos demais. Sim. Então depende muito da forma. Primeiro, vamos resumir. Depende do momento do condomínio, o sim ou não em relação à medição. De água, né? Porque a gente ainda não É, notou a vamos, charada do gás. vamos entrar, vamos pensar nos dois. A gente pode começar, a gente vai falar um pouco sobre gás. Então, implantar a medição água e ou gás depende da realidade do condomínio. Se ele implantou, se ele é recém-implantado, ou seja, cada um. Segundo, do nível de consumo dele naquele momento. E aí a gente pensa nessa questão em que momento ele está. Terceiro, né, no perfil dos moradores. Eles têm 10 metros cúbicos, têm esse perfil de consumidores menores. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Não é simplesmente. É fácil, né? Você chega na internet, bota lá medicina individualizada, vem 50, 60 opções. Legal, e aí? Tudo isso que eu falei anteriormente, alguém analisou? Não. Esse é o ponto. Então, se você não souber exatamente o que fazer, em que momento fazer, de que forma fazer, você não consegue aprovar. E se faz tudo isso aprovando sem essa análise prévia, a gente sabe o que acontece. Você faz uma escolha errada, tem problemas, e aí o que deveria ser muito bom passa a ser um grande problema. Tá? Isso na água ou no gás. Tá? Na água fica mais fácil que as pessoas entendem, né? A água, a medição da água é mais fácil de você entender. Porque você entende, a pessoa geralmente ou morou em casa e tem aquela continha da Sabesp, então vai para o condomínio, ela já tem essa clareza maior. Quando você fala do gás, a particularidade muda. Sim. Né?
Porque o gás em edificações verticais, que são os condomínios, tem outro perfil, né. A Comgás cobra na entrada, e aí cobra pelas faixas dela, né, aí você tem essa relação de consumo. Quando você bota o medidor individual, você define como quer ser cobrado. Geralmente é por metro cúbico, é mais fácil as pessoas entenderem. Então, para o entendimento da medição no condomínio, é mais fácil você explicar, porque lá dentro não tem essa tarifa escalonada, você tem o quanto entra de metro cúbico, tá. Por isso que é mais fácil você começar, é que optar por um ou por outro, pelo gás, porque é mais fácil de você entender, as pessoas sabem que controlando o gás eu estou controlando a água por tabela, mas nunca esquecer que são coisas que trabalham em conjunto, Perfeito. tá. Mas ainda a gente não conseguiu matar a charada. Vamos Porque lá. o meu ponto é o seguinte: o Ayrton comentou, e eu te dei um exemplo prático aqui também, que meu condomínio demorou mais ou menos 6 anos para que a curva da água Sim. fizesse a diferença. Mas o gás, teoricamente, até pelas confusões que se dá, né? Então, o que faz tem uma família muito grande, o Uhum. outro que cozinha para fora, etc, Sim, etc, etc. Talvez fosse negócio ter feito a individualização do gás e aguardar um pouquinho a água. sim. Agora, o que foi colocado na época era o seguinte: não valeria a pena fazer isso porque são 2 obras. Então é esse ponto que eu quero que você nos ajude, É isso aí, entendeu? tá, porque, como eu comentei, você primeiro, é uma aprovação única. Você quando faz medição de água e gás, depende do tipo de condomínio, se está preparado ou não, se é fácil instalar ou não, Vamos você partir do ponto esquece que esquece é se ele meio está recente, pronto, né? que ele está pronto, né, que foi preparado ou previsto para isso. É claro, você ganha, né, aprovando as 2 coisas, você ganha em escala. Você ganha até numa melhor Negociação. negociação com a empresa. Eu sempre oriento isso, aprovem tudo e implantem por fases. Você já fez o trabalho, já aprovou uma verba, é uma questão de você ajustar teu fluxo de caixa e tua realidade para fazer a implantação. É Perfeito. claro, em geral o gás é dentro do apartamento, demora mais tempo para instalar, porque depende da disponibilidade das pessoas, mas feito isso, você tem, né, uma medição. E a medição talvez a mais fácil de você entender, como eu falei agora há pouco, e a mais importante de controlar, porque envolve, né, o banho, envolve a cozinha, né, o cozinhar para fora, o cocção, e você controla melhor. Então você pode fazer isso, pode começar. As orientações é que você negocia as 2 coisas e depois implante em fases, né, já sabendo o que você vai fazer. Até eu volto a dizer, a medição foi uma questão de conscientização. Conscientização. Até hoje é assim. E eu te digo até hoje, depois de 20 anos quase desse negócio, ainda tem muita gente que não sabe como é que funciona, implantou e não sabe o que que é, não entende como se calcula, discussões são Sim, infinitas. eu estava nesse condomínio conversando, você tem que entender, as pessoas às vezes não entendem, porque recebem uma conta, não entendem que, né, que você consome mais gás no inverno, menos gás no verão, mais água, há uma relação sazonal, né, dependendo do Significativa, período, sim. em que tudo isso muda. Então as pessoas gravam o quanto ela paga por mês e quer que aquilo ali seja muito parecido. Depende, depende. Volto a dizer, é um item extremamente técnico, pode parecer fácil, mas se você não tiver alguém que te ajude e te oriente, evita problema. Faça desde o início, né? Faça certo da primeira vez, assim que a gente fala, né? Para que você depois não tenha consequências. Então, voltando à tua pergunta. Havendo, disponibilidade de fazer, você pode começar, nesse caso, pelo gás, não tem nenhum problema. É mais fácil o entendimento e você gera um controle maior. Sim, mas financeiramente falando, e essa questão da dor de cabeça da mão de obra, de fazer 2 obras, qual que é a sua visão Sim, sobre esse financeiramente aspecto? falando, a medição de gás, se eu for pensar entre água e gás, a medição de gás é mais caro, o medidor de gás é mais caro, né. Então seria o início de um projeto, sei lá, se eu tiver fazendo um número hipotético aqui, Sim, né, se eu pensar em 1.000, eu estou falando de 600 de gás e 400 de água, em média, ok, tá, nessa relação, 60-40, tá. ok, O gás tem um problema na instalação, porque demora mais tempo, porque em geral é dentro do apartamento. ok. Mas um cronograma bem feito e bem comunicado aos condôminos, isso não gera nenhum problema. As pessoas, uma vez que aprovam, elas têm a consciência que tem que fazer. Sim, Não necessariamente Não nessa ordem, né? necessariamente, mas tudo Então bem. eu tenho, É, vamos partir da premissa. sempre tem uma ou outra vírgula. Estamos aqui no mundo ideal, né? Sim, Uma ou outra vírgulazinha que demora um pouco mais. Mas a grande maioria contribui e ajuda. Então você tem um investimento maior a princípio, uma dificuldade um pouquinho maior de instalação, mas nada que assuste ou que seja motivo para não fazer, né? E feito isso, a água geralmente é mais fácil. É mais rápida, é mais fácil, e geralmente é fora, ou se for dentro também tem o mesmo cronograma. Então, há 20 anos que as empresas estão preparadas para isso, se programam, divulgam e contam com a contribuição de quem aprovou, no caso o condômino, e aí do síndico profissional, dos síndicos, administradores que querem fazer acontecer, né.
Nós estamos num momento, depois de 20 anos, até isso já aconteceu antes, né? Já estamos na segunda onda de depuração do mercado. Então, muita gente que começou há 20 anos atrás já não existe, muita gente já melhorou o trabalho, as tecnologias estão melhorando, as empresas estão entendendo efetivamente que não é só colocar medidores, sim prestar um serviço de gestão. Perfeito. E quando não acontece isso, quando tem ainda, né, o circo pegando fogo, aí eles lembram do Marcos e vai até lá, avalia, faz um diagnóstico e mostra o que tem que ser feito para melhorar ou para trocar a empresa, seja o que for, né? Então Perfeito. é um item importante. Esse é o primeiro item que eu desenvolvi com a minha consultoria. Legal. Eu, eu já defendo a situação de faz quando é cabível fazer, Sim, é o que eu falei, né? depende da Assim, realidade de cada condomínio. faz um ou faz os dois? Faz o que precisa, Sim. né? Ah, a negociação pode ser melhor? Talvez. Você ganhe volume. Mas quanto melhor, né? Quanto melhor. É, num tempo, numa escala de tempo, né, que você tem que fazer um, fazer outro. Uhum, Ah, você falou as 2 obras, são obras separadas na maioria das vezes. é, O gás é interno, é. é um trabalho. A água é externo, é outra facilidade, não envolve ninguém, envolve só a operação do condomínio. Tudo isso tem que ser analisado, porque eu novamente, eu defendo a individualização, tanto de água quanto de gás, mas num tempo certo de cada um. A gestão que eu faço, até às vezes os moradores criticam, né? "Ah, você só fala quando tem dinheiro, você tem que ter", eu falo: "Eu tenho responsabilidade financeira demais dentro de um Tenha prédio", dúvida. né, porque a responsabilidade financeira eu que cuido ali, Sim. né, então eu sei quando tem dinheiro, quando não tem, e se não tiver, vamos arrecadar, legal, por mim eu arrecadava 2 milhões e fazia tudo de uma vez. A gente sabe a característica de cada condomínio. Eu fiz uma assembleia, uns dias atrás, para aprovar uma obra de fachada. São 16 unidades, Vai ser pesado. 180 conto, Isso é investimento 12, alto, é. praticamente 12 mil por unidade. Investimento bem elevado. Para um condomínio que pagaria um pouco mais de R$ 1.000 de condomínio, arrecadar R$ 500 por mês é 50%. 50%, é uma pancada. Uhum. Então, eu levei, porque eu não tenho o que fazer, né? Você vai. Aí o pessoal fala, ah, mas tem empresas que parcelam em 48 vezes. Quanto que você paga de juros em 48 vezes? Eu empresto dinheiro pro prédio para pagar em 48 É que você vezes. tem condição de emprestar Dessa pro prédio. forma, Pode até 60 mesmo. né? Até É, 60. E mas é, isso e você é acaba, né, surreal. assumindo um compromisso de longo prazo, né? E aí eu consegui, com uma empresa, parcelar em 24 vezes, sem juros, sem nada, melhor valor do mercado que eu tinha conseguido ali e tal. E levei lá, mas 500 conto por mês de rateio. Aí o pessoal fala, ué, mas você não acha que é muito? Eu falo, eu acho, mas eu tenho que apresentar, Uhum. né? Então eu sempre busco essa engenharia financeira. É isso aí. Então, na água e no gás, do mesmo jeito, né? Eu vou até contar uma história engraçada de um condomínio que eu administrei por 5 meses, né? Não vou falar aqui o nome do condomínio, mas ele tem um jardim grande e é uma cidade. Né? Então, assim, não vou falar o nome do condomínio, mas é isso. Tá entendido. Tá Tá entendido, né? entendido, é. E não vou falar também que ele fica no outro município ali do Taboão da Serra, também não vou falar. Mas fizeram uma puta sacanagem com a gente, assim, né? Dentro da gestão. Em 5 meses eu peguei o condomínio com caixa negativo. Em 5 meses a gente virou o saldo do condomínio para quase 200 mil positivo. 5 meses de trabalho. O condomínio tinha mais de 1 milhão aplicado, mas a conta ordinária, Que é o que que é o que determina. determina, né? Tava totalmente negativa e muitos buracos abertos e tal. E aí, um caso engraçado, esse condomínio específico, ele tem o residencial e tem um comercial, que apesar de ser separados, eles estão interligados, Uhum. principalmente na questão Fisicamente de falando. água, Sim. né? Eles têm uma entrada Em só geral de é assim. água. Isso. E assim, é um parto para fazer. E aí, quando eu entro num condomínio, eu analiso tudo, né? Vou falar que é 100%, não, porque nada é 100%, eu sempre falo isso, né? Às vezes você deixa passar uma coisa ou outra num condomínio que você pega depois, enfim. Mas nesse condomínio eu analisei assim, Minuciosamente. 99% desse condomínio eu consegui analisar. E aí a questão da água foi uma. Eu peguei que o condomínio comercial devia mais de 20, acho que se eu não me... Faz um tempo, já faz mais de 3 anos. Sim. Mas se eu não me engano, era quase R$ 20.000 pro condomínio residencial. Por um erro de cálculo. Falei, não, gente, peraí.
Aí eu notifiquei o condomínio comercial e falei, olha, e assim, eu preciso que você me pague 20 mil. Não, mas de onde você tirou isso? Eu falei, não, tá aqui, ó, o cálculo tá feito, 20 mil que você deve pro condomínio residencial. Você tem que pagar. Pode até montar um fluxo aqui pra você pagar, mas Claro. você vai pagar. Você tem que pagar esse valor. Pô, foi fenomenal, né? Consegui lá um 20 mil que ninguém tava esperando. Aí chegou na Assembleia de Eleição, porque era um mandato tampão, Complementar. complementar ali, né? De 5 meses. E todo mundo, não, vamos votar em vocês e tal. Aí o subsíndico tramou tudo, né? E acabou sendo eleito. Pegou as procurações para votar na gente e acabou sendo eleito, porque era o sonho dele ser síndico. Eu gosto de A gente trabalhar. brincou no começo que ninguém tem sonho, Ninguém mas quer, mas o tinha. cara tinha o sonho de ser síndico. E muitos moradores que gostavam do nosso trabalho votaram porque era o sonho dele, né? E queriam atender o sonho dele. Depois só fez cagada lá, mas tudo bem. A Não, mas só, monetização. Né? então, só te dando um exemplo, então, como você falou, né? Depende da realidade de cada um. Eu tenho exemplos práticos, N condomínios com os quais eu já trabalhei. Você tem razão. Há momentos e momentos de cada um. Sim, O importante é que as pessoas entendam que isso acontece, não é simplesmente você querer fazer. E aí, se você tem que ter alguém dizendo, gente, não é bem assim, esclarecendo isso. Isso é o esclarecer. mais importante. E aí eu vou chegar nessa parte, Para né? evitar de você, né, falar o que não deve ou fazer o que não deve antes da hora. A gente tinha uma pauta extensa, o condomínio gostava de pauta extensa, né? Que é loucura, Que é loucura. Assembleia. Já reforça. Pessoal, no máximo 4 itens de assembleia, no máximo. Para não Mais que isso demorar, não é demorar 8 horas loucura, de enche o assembleia. saco, ninguém, Não é só ninguém porque entende, demora. Não é cansa. só porque demora. Perde o foco, Perde o É que foco. nem aula. e Por não que a aula resolve. tem 50 minutos cada aula? Perde o foco Então, e não Porque resolve. mais de 50 minutos você perde o foco. É Tem que isso ter aí. 50 minutos, respira, uns 2 minutinhos ali, depois volta. Assembleia não tem isso. Então, mais Exatamente que isso. 4 itens, pessoal. E assembleia de mais de 1 hora e meia também é desperdício de Improdutivo. tempo produtivo. Ninguém lembra mais nada. Então, assim, eu coloquei lá, a eleição era terceiro item, alguma coisa assim. E aí no quinto item, ou sexto item, porque era pauta extensa, olha lá. tinha uma questão de explicar a forma de cobrança de água. E aí eu fiquei bravo, né, pela situação inteira, mas super profissional ali até o final da Assembleia, mesmo não tendo sido eleito, porque eu montei uma pauta, eu tinha que conduzir a pauta independente se eu fui reeleito ou não, Sim. Sim. né? E aí, só que eu deixei o síndico que foi eleito tocar um pouco, fiquei ali, se precisasse e tal. Chegou na hora de explicar como que era feita a cobrança, eu sei como explicar. Então eu não levei ninguém para explicar. Você pega muita gente de administradora, não sabe Sim. como que funciona. Né? Mesmo gerentes que estão ali há muito tempo não sabem como que funciona. Perfeitamente. E aí eu sabia, então não levei ninguém para explicar. A gente crente quer ser reeleito pelo trabalho fenomenal que foi Claro, feito, até tal, pelos tal, resultados, tal. né? Resultado assim, eu tenho a apresentação dessa assembleia como resultado que eu apresento em algumas apresentações minhas, só pra você ter uma Captação, ideia. né? Para captação. E de tão bom que foi, mesmo não tendo sido reeleito. E aí, chegou na hora de explicar, o síndico atual. É. Não conhecia, né? Aí ninguém entendendo nada, cara. Nossa, só tá confundindo mais. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte. Só deixa eu explicar aqui, né? Mas só pra vocês terem ideia, o síndico que vocês Os elegeram. elegeram. Não ia perder a oportunidade também, né? Mas deixa eu explicar. Eu expliquei. Né? E você vê que a administradora tentou ajudar. Apesar de ter um conhecimento, né, o fino assim, não consegue explicar. Não. Porque se você não se aprofunda no detalhamento ali, eu sempre gostei dessas coisas de me aprofundar mesmo no detalhe ali para entender, né, para saber fazer conta. Por isso que a gente fala a parte de previsão orçamentária que a gente faz é um negócio fino mesmo assim. E aí você vê que tem muita gente que não sabe. Então eu sempre falo, a consultoria em si nesse sentido de mostrar é o que a gente está falando no começo, né? Consultoria, assessoria. Não, exemplos práticos, pessoal. Você entender como que funciona a conta e com esse entendimento você buscar manobras de redução de economia, porque é ali que você vai reduzir mesmo. Né? Exatamente. Eu- Você não ajudar a entender, primeiramente entender, né? Ajudar as pessoas a compreenderem onde é que elas podem melhorar para economizar, Sim, consequentemente pagar menos. Isso sim. é importante, porque o medidor é simplesmente uma totalização, seria o que resume, né? E o principal, eu acho que é o principal para a gente chegar nesse ponto, é você reduzir problemas.
que também é uma economia, né? Você Sem dúvida. economizar o tempo das pessoas que param para tentar entender, para causar problema, para ter problemas. Você elucidou, esclareceu, acabou. Feito isso, toca-se a vida, né? Porque a economia tem N outras coisas a fazer, Fantástico. tá? Nesse sentido, só tem um ponto, mesmo às vezes eu tendo conhecimento daquela situação, eu busco trazer um outro profissional. Aquela história de santo de casa não faz milagre, né? Isso é Naturalmente. fato. É isso aí. Isso é fato. Então, muitas vezes, mesmo tendo o conhecimento, eu prefiro recorrer a um consultor ou um especialista, seja lá o que for, para poder ter essa outra situação, até pela isenção, porque muitas vezes o síndico ou o administrador, eles ficam numa situação de que o condômino, especialmente que é aquele que é menos confiante, vamos dizer assim, ele fica achando que tem um viés, que esse quer vender, esse quer isso, quer aquilo, Uhum. e sendo que esses podcasts têm essa oportunidade, eu particularmente acho que as empresas de individualização, por exemplo, pecam. Se eu fosse dono de uma empresa de individualização, fica a dica aí, ó. Eu faria um estudo de quanto que custava o empreendimento antes da individualização e depois. A valorização. Porque isso é a venda. E falta. E é isso que a gente dá essas dicas, né, velho? Sim. De marketing e vendas. Então o cara chega lá para falar tudo o que você falou. Mas o que importa pro condomínio, na verdade, são outras coisas. Ele está preocupado com o vizinho que não gaste mais que ele, então essa é uma preocupação. Sim, E a outra é o dinheiro. Sustentabilidade, não sei o quê, é uma minoria, não tenha infelizmente. dúvida. Então, infelizmente ou felizmente, na hora lá, então, por isso que demorou tanto tempo a individualização do meu condomínio. Porque o pessoal ia lá e queria vender o quê? Não, e aí eu ouvi de condôminos meus, falando assim, de jeito nenhum, pra que eu vou fazer uma cobrança justa se eu vou ter que pagar mais? O Exatamente. cara não tá preocupado com a justiça necessariamente, ele está preocupado que vai doer no bolso dele. E faltava esse entendimento, e foram, assim, umas 8 empresas diferentes, e gente boa do mercado, mas não entende, porque marketing e venda, gente, não é você só saber do seu produto, é você entender do seu consumidor, É isso principalmente. aí. Na E a verdade, o foco é o seu produto é a experiência que ele vai ter na vida do consumidor. Então você tem que entender realmente o consumidor, não Exato. o seu produto. Claro, você tem que entender, você tem que embalar ali bonitinho o seu serviço para você conseguir eletrificar ali o consumidor, né? Porque senão você não vende. E a questão de valorização, eu uso isso para tudo que eu faço em assembleia. Porque a assembleia é uma venda também, né? Tenha dúvida. Eu falo que tem aqueles condomínios que não tem oposição, vamos dizer assim. Sim. Você leva todos os itens, a ideia é aprovar todos os itens. Tem aqueles condomínios que tem oposição, eu falo que você tem que fazer assim, ó. Eu levo 4 itens. 3 são de extrema importância eu aprovar. Um, a oposição pode levar. Então todo mundo vai ficar feliz. Então eu agrado todo mundo, Tá né? no lucro, né? São Estratégia de Saiu na assembleia. média, estratégia assembleia. saiu na São média. 3 itens que para a gestão são importantes, para a continuidade da gestão é importante, e um item que não vai mudar a gestão em nada. Então assim, se eu ganhar tudo, minha oposição vai aumentar cada vez mais. Se eu ganhar 3 e a oposição ganhar um, é que nem política, né, a gente abre aqui É, e você tudo negocia, né? certo, negocia. Negocia. E a que eu falei da fachada, Sim. uma pergunta da moradora foi: "Nossa, a gente vai pagar tudo isso, mas vai valorizar?" Eu falei: "Olha, eu tenho condomínio, dei exemplo de condomínios que eu tenho na região ali, porque Sim. é um condomínio em Perdizes, Uhum. então tem alguns condomínios em Perdizes e alguns no mesmo perfil, então eu tenho Ah, tem um como dar parâmetro bem legal, exemplo né? legal e condomínios que já tinha feito fachada. Falei: "Olha, lá, um morador de um sexto andar queria vender por 700. Quando a gente fez a reforma da fachada, ele conseguiu vender por 780. E ele pagou 10.000 na reforma. Ou Então ele ganhou seja, 70.000. Ah, mas foi pela fachada?" Falei: "Olha, não tenho como te afirmar se foi somente pela fachada. Mas ele estava vendendo por 700, depois da reforma vendeu por 780. Então automaticamente valorizou, né. Pode ter tido reflexo da região, aumento, outra história. Mas depois que fez a esse mês fachada nós ganhou. vamos receber uma especialista imobiliária, a gente pergunta para Olha, ela. se tem essa diferença toda, né. A questão da medição tem. O Secov fez um estudo há muitos anos atrás, né? Então, em média, naquela época, quando começou esse boom da medição, a estimativa é que ia crescer em 5% o valor, Olha aí que legal. Olha isso. né?
Ou seja, E é um isso, investimento isso há muito baixíssimo. tempo atrás, né, Então, quando começou, porque essa pergunta é clássica, né? É sim, engraçado, são duas perguntas clássicas, né, gente? Ok, eu vou investir tanto, mas qual é o meu retorno sobre isso? Depende. Você falou agora há pouco, né? Se o cara é muito consumidor, um grande consumidor, ele não vai retornar esse Pelo investimento, contrário, vai ter só né? prejuízo. Agora, o cara que é o pequeno consumidor, que entende que aquilo ali é uma forma dele economizar, ele retorna esse investimento. Então, às vezes, o retorno é para o condomínio, como você falou, e dentro da realidade, cada um respeita a sua. Quer retornar, meu amigo? Economiza. É aquela coisa, Simples você vai assim, né? procurar um É negócio a palavra. hoje, Você não economiza em tudo? Porque não vai economizar na água. Ah, não quero. Então, é prerrogativa sua. Paga-se pelo que você consome, porque é um grande consumidor, não tem problema. é só pagar. É, simples, né? Desde que você meça e pague. Essa Simples teoria eu assim, já né? essa teoria eu É já simples assim. Eu estou falando absorvo. que você não é porque você é grande consumidor, mas é citando o seu exemplo. é isso. Mas se não, volto a dizer, você tem toda a razão. Se as pessoas não entenderem, não entenderam até hoje, você tem que chegar numa assembleia e vender o resultado final, vai ter que se encantar pelo que você está falando, e primeiro entender, e Sim, depois se sentir encantado. Ele aprova. Ele aprova. Depois é outra história, você vai ter que provar que tudo que foi, né, sim. vendido no encantamento realmente vira realidade. É claro. Mas essas empresas têm que fazer. Tá? Tem feito hoje em dia, algumas sim, outras não. Sim. Mas, enquanto isso, a gente vai ajudando os condomínios a entender o que acontece. E nesse sentido, né, ainda já mais ou menos se encaminhando para o final, mas tem um ponto interessante sobre gás, que é a parte da caldeira, que também é muito falado, né? É uma dor de cabeça. Você tem soluções para É, caldeira? um dos E trabalhos, explica um pouco né? o que é É, caldeira também exatamente. e tal. Caldeirão, aquele termo que resume sistema de aquecimento de água. Uhum. Né? Então, lá, os prédios mais antigos, né, e recentemente os prédios mais novos, aqueles que são estúdios, né, aqueles que têm apartamentos menores, onde você não Sim, tem um aquecimento interno, não tem aquele aquecedor a gás dentro do apartamento porque não cabe, sim, né? Ou não é projetado para isso, né? Então você tem um sistema de aquecimento de água central. Como se fosse nos hotéis. Nos hotéis são assim, né? Você entra no Sim, quarto de hotel, você abre lá sua torneira de chuveiro, de torneira de pia, e você água quente sai. sim, Por quê? Porque tem uma central lá em cima, ou lá embaixo, depende do projeto, sim. que aquece a água e disponibiliza água para você, para quem usa, né? Então, isso gasta gás. Uhum. Né? Em geral, os projetos inicialmente foram feitos com base em gás, Tá né? bom, Aquecedores, uma central a gás. tá bom. Aí vieram as modificações e as melhorias em função da sustentabilidade, né? Painéis solares, seja sistemas solar com aquecimento a gás, mas sempre tem uma parcela de gás, Tá. né? E gás hoje é uma grandeza cara, né? A gente vê o quanto custa, né? Infelizmente. É só você acompanhar os últimos 20 anos, quanto o gás aumentou. Sim, Porque é uma realidade do mundo, né? E uma das soluções que você busca em condomínios, aqueles que têm sistema de aquecimento central, é como é que eu consigo reduzir esse consumo? O que eu tenho que perfeito. fazer? Então, nós também estudamos soluções, né? E, primeiro, depende de cada condomínio. Sempre assim, né? Não Claro. tem, não tem pacote básico. Então, eu tenho condomínios que só usam gás, tem condomínios que têm o solar mais o gás, né? Realidade de cada um. Então, tem que se estudar o que tem que ser, o que tem no condomínio e propor soluções técnicas para o objetivo, basicamente, de redução de consumo de gás. E aí o estudo é financeiro. O quanto eu vou investir, e aí você consegue tornar palpável uma análise de payback. Aí Perfeito. fica mais fácil. Você chega numa assembleia, né, como nós sabemos, olha, eu vou investir tanto, em 2 anos eu tenho um retorno, com essa economia você paga o investimento, então as pessoas começam a fazer as suas continhas, né? Sem dúvida. Sai do fica orçamento fica doméstico, tangível, fica né. palpável, fica tangível. Então você mostra isso numa assembleia, né, uma tabelinha, faz um estudo. O quanto você vai economizar de gás, o quanto você vai eventualmente aumentar a energia elétrica, um menos o outro. Você Sim, tem um saldo positivo e a partir daí você negocia e vê o payback. Então é um projeto de eficiência energética pura e simples, que legal. você pode melhorar até o sistema existente, É, então, né? eu ia te Você perguntar isso, pode quais são melhorar. os meandros, né? Você trabalha a máquina, você trabalha o sistema, Na que verdade, você consiste? estuda o que o condomínio tem. Então, Uhum, primeiro, qual o sistema que ele tem? É solar e gás, é só gás, ou seja, a realidade de cada um. uhum, Depois você levanta o histórico de consumo dele, de água, perdão, de gás e energia elétrica, né? E propõe equipamentos que melhorem o que tem. Você não desmobiliza o que tem, o prédio já tem lá o solar instalado, o medidor de gás, o aquecimento a gás instalado. Eu perfeito. não desmonto nada, a gente só Uhum, coloca e atrela esse sistema. Você muda a matriz energética do teu condomínio. É um estudo muito legal, né? bacana, E fácil de você entender. As pessoas veem o equipamento, há N referências, tá com dúvida, a gente leva no condomínio e mostra. legal. Tá? A pessoa vem logo, fala com a pessoa que já optou por isso lá atrás. Hoje em dia, que esse mercado de condomínios é o ver para crer.
Sim. E é muito bom isso. Tem que continuar assim. Não adianta, né, você cair no conto aí Do né, vigário. do vigário, como nós falamos no passado, né? Então, primeiro, é uma realidade que deve ser analisada pelos condomínios que têm aquecimento central de água, né? Água quente centralizada. E para o síndico, uma solução que eu quero propor, e todo síndico tem a obrigação de fazer isso, né, gente? De trazer para o seu Não condomínio, entendi porque ele olhou pra mim. Eu também não porque entendi. você é síndico, Eu não né? entendi. Você é um síndico que pensa como eu penso, de propor ao condomínio soluções de redução de custo, Claro. desde que viáveis tecnicamente e viáveis financeiramente falando. Pode ser que o condomínio não aprove, mas a obrigação nossa é levar para o condomínio soluções. Uhum. Nós somos gestores de soluções, né? Você como responsável, eu como provedor de soluções, como a gente falou no início. Perfeito. Então, essa é uma outra linha de trabalho com a qual a consultoria trabalha, né, para ajudar o condomínio a economizar gás. Legal. Vamos Deixa resumir. eu te você. perguntar. Só- Como tá? Não, pode ir. Ó. Eu ia falar o seguinte. E dos seus cases, me conta aí o que mais economizou, o que economiza na média. Olha, você pode chegar a economizar gás na faixa de 60%. 60%. Você pode até chegar a isso. Fantástico. Então, ou seja, você imagina uma conta, né? Que você Fantástico. tem, mas peraí, se eu faço isso, ok. Então, com essa economia, você faz um estudo, você faz uma tabela, né, ao longo do tempo de retorno. 60% é quase Ou seja, imediato o retorno. quanto vale a pena? E um retorno que você fica ali, você fala em condomínios, num payback de 2, 3 anos, para o condomínio é uma coisa fantástica. Sim. É rápido, você consegue administrar o teu fluxo de caixa para isso, você trabalha dessa forma e você viabiliza uma solução E tem técnica empresas muito e boa. tem empresas que fazem um comodato até eu pagar o investimento, não tem algo nesse sentido? Na verdade, você faz uma. Não chega nem a ser um comodato, você faz uma venda planejada. Né? Planejada, com o Você, retorno de cima a da economia economia. gerada você paga. É como se fosse. Né, não é um comodato, porque é do próprio condomínio, mas você paga e tem um retorno ao longo daquele tempo. É o fluxo financeiro feito de acordo. Exatamente. Você ajuda o fluxo de caixa, o fluxo financeiro para isso. Então o condomínio acaba nem tendo uma despesa a O mais, desembolso. um desembolso Porque desse valor o que a inicial. economia. Exatamente. E a partir daí é o seguinte: temos que pensar que paga o investimento, o restante é dele. A economia passa a Sim. ser limpa. Economia net para o condomínio, né? Ele tem uma dor de cabeça a menos. Isso que a gente tem que entender. Então, esse tipo de negociação é fantástico. Fulano, você não tira dinheiro do bolso, daqui 2 anos você economiza. Fantástico. Ah, Porque o legal de mexer em questões de tarifa é porque a tarifa nunca congela. Todo ano tem tem acréscimo, o No reajuste, mínimo sim. anualmente falando. No mínimo, né? a tarifa é anual. A única diferença desse processo é que aí você fala assim, com esse tipo de serviço, com esse fluxo de pagamento pela economia, eu tenho retorno de 2 anos. Mas se eu for pagar o equipamento, eu vou ter retorno de 1. Aí você começa a estudar se vale a pena você tirar do bolso E ou aí, de não. novo, entra na análise Entra da também em análise geral, do né? Não, estudo do já foi condomínio. feito um estudo dessa forma, você tem toda a razão, em que você propôs um payback de 2, a pessoa disse o seguinte: olha, eu tenho aqui caixa suficiente para pagar metade. Ótimo. Você, né, aporta de uma forma diferente. Volto a dizer, condomínio é condomínio, exemplo é exemplo. Nunca use essa palavrinha mágica, não tem pacote. E a partir daí ela reduziu. Esse caiu para 12, 13 meses. Então Fantástico. ela tinha Às vezes caixa, você tem um fundo de ótimo, reserva. acabou. Então ele reduziu em muito menos tempo, viabilizou em muito mais rapidamente e trouxe resultado, que é Como importante. você vai estar caminhando para o final, mas só me tira uma dúvida. Eu tinha um condomínio que era de caldeira, né? Você até visitou esse condomínio meu de caldeira. E eu sempre tive uma dúvida. Se eu tô dentro do meu apartamento com aquecedor, eu gasto mais água até o aquecedor realmente aquecer, né? Eu ligo lá a torneira até o aquecedor realmente trazer a água quente, demora um pouco, né? Então eu tenho ali um desperdício de água grande até, porque eu sou daqueles que não colocam balde no, Eu ia falar que eu coloco o balde urânio é, colocar. eu não sou Eu sou daqueles do que time do balde. eu não sou daqueles que Eu colocam sou do time do balde, balde, do eu time da não sou economia, daqueles eu que sou. colocam balde para pegar água e não ter o desperdício e usar numa outra E usar em situação. outro ponto do apartamento. Exatamente. Não sou, mas eu sei que você tem um gasto maior de água por conta disso. Porque leva esse tempo. Quando você tem a caldeira, ele não tem esse tempo de aquecimento, porque a água já está aquecida lá, né? Ela fica ali rebobinando ali Você o tem um tempo anel, todo. um Tem anel um de anel que vai circulação. É. circulando. E você gasta muito mais água, muito mais gás na caldeira, não gasta? Para manter essa água aquecida? Vamos lá. Vamos lá. E só um parênteses, aproveita. Isso é. E essa caldeira, ela é elétrica? Porque aí tem mais um fator, né? O Não, que É ela a gás. usa? é a O gás. aquecimento é a O gás. gás também. Aquecimento é Aquecimento em gás. geral é a gás. Ele pode ser a gás quando você só tem o aquecedor lá em cima e você tem os tanques que são os boilers, Tá. né?
Ou você pode ter os painéis solares suportados pelo gás. Então, o aquecimento é feito pelo painel solar e quando você não tem condição, o gás entra para Stand-by do suportar. gás. Né? Então, é geralmente assim. As duas. Não, porque senão teria mais Essa, essa. essa, essa É, solução Da energia, essa né? solução que eu estou apresentando, ela se aplica a um ou outro cenário para melhorar ainda mais o processo, Perfeito. né? Cujo foco, no final das contas, é reduzir o consumo de gás, não importa a situação que esteja. Perfeito. O que você fala na questão do aquecedor de passagem é verdade. Geralmente você tem um aquecedor na tua área de serviço e o último banheiro, né, você tem todo aquele circuito de água. Por isso que demora, Uhum. né? Porque eu sempre brinco que não adianta você colocar um aquecedor a 60 graus que a água não sai correndo. Sim. Ela tem todo um fluxo para caminhar e por aí vai. Por isso que demora. Por isso que você tá, né, dormiu, acordou de manhã cedo, ainda mais nos dias de hoje, a água fica ali gelada e até você aquecer, essa massa já foi. E você não coleta, você joga fora. Quando você tem aquecimento central, o objetivo é esse. Quando você vai no hotel, você entra no seu quarto, abriu a torneira quente, já está quente. É isso? Resposta imediata. Por quê? Porque eu tenho um anel circulando aqui, o aquecedor lá em cima e a água continuamente aquecida, usando ou não. Sim. Né? É uma coisa do elevador, né? Você usa o elevador, ele está lá. Se você usa ou não, é problema seu. A água é a mesma coisa. O aquecimento é mais rápido, porém o gasto para você manter esse É sistema maior. é maior, tende a ser maior. E mais ainda, né? Tende a ser maior. Né? Depende do sistema que foi e da eficiência do sistema. Ah, E o problema é que o ruim não, a particularidade desse sistema é que você, para ajustar, para atender todo mundo na mesma temperatura, Nossa, é um né? parto. O cara do primeiro andar, o cara do quinto, o cara do 18º, né? Eu tenho perfis de eu aquecimento, já tive Exato. problema com isso. né? Exato. Então você bota lá 55 graus, alguém vai reclamar em algum momento. Não, porque está muito quente, porque está muito frio. Tá muito frio. Então a facilidade, o mundo perfeito não existe, como você falou. Não tem o 100%. Eu tinha o cara do primeiro Se você andar tem lá, um 99, reclamava que a água não é isso chegava aí. tão quente. Se você tem um 99, 1% reclama. Então nunca ninguém, né, é satisfeito 100%. Então, Sim. volto a dizer, é a particularidade de cada condomínio, de cada sistema. Até para isso tem solução. O técnico ajuda muito. A questão é quanto custa e se o pessoal quer fazer. Ou então conviver com a reclamação. Tudo é assim hoje em dia, né? Sim, sim. Se você não negocia, o importante é a gente apresentar soluções. Eu sempre falo isso. Se Aprovando não é aprovar, uma outra história. maravilha, ótimo. Agora, se não aprovar, gente, então tudo bem. Então, né? Não enche mais o saco. Então venha reclamar. Eu não quis falar nisso, Sabe, mas já que você foi Eu, direto ti- ao eu tive um ponto. condomínio na Lapa que eu administrei por um tempo e o pessoal queria economizar água, né? Qual foi o jeito? Eles não tinham boiler dentro. Porque tem apartamento que tem boiler, né? Tem. Hoje em dia, dificilmente exista novas construções com esse tipo de formato. É, mas eles não tinham boiler, eles tinham um aquecedor mesmo, de passagem, né? Só que o que eles queriam? Não gastar essa água aqui. Você coloca o balde, você coloca o balde, eu não coloco. O que nós criamos dentro do apartamento? Uma nova tubulação, feito uma obra gigante em todos os apartamentos Na recirculação. para Na recirculação. a recirculação da água. É. Então, assim, foi Isso é um projeto que é um existe, né? projeto. É uma Legal, melhoria. cara. O É uma pessoal falou, melhoria. precisamos economizar água. Mas custa. Custa. Custa ter uma Fizemos obra, uma e ter uma obra grande obra. a obra de alvenaria, É obra hidráulica, pesada. em todos os apartamentos. Precisou prefeitura? Não, Não? porque foi a obra interna mesmo, não precisou quebrar nada assim demais. E beleza, seu referencial, isso é um referencial Cara, bonitinho. eu já fiz de tudo De fazer nessa isso, vida. porque isso é difícil aprovar, né? É Sim. difícil você aprovar isso. Mas é legal quando vê a demanda do condômino. Porque é uma, Sim. porque é uma Não, obra o grande. pessoal virou e falou pra mim, É. eu preciso de soluções. E as soluções que eu vi no mercado não nos atendem. O que você tem de ideia? Eu falei, não tenho, né? Vamos pesquisar, né? Cara, eu saí correndo. Falei, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E foi nesse Se ponto. tivesse falado comigo, eu tinha te dado a dica. Não, rapaz. então, tá vendo? Mas foi nesse ponto. Não perder a oportunidade também, O né? importante foi que nesse ponto eu consegui aprender tudo isso daqui que eu sei hoje, a mosca branca, né? Foi que eu consegui entender Vai ficar na história do aonde podcast essa mosca branca. É Né? isso. que eu iria conseguir atender o cliente. Fantástico. Então, eu sei que dá pra fazer isso porque foi uma obra Você gigantesca, tem um perfil diferente, um perfil Foi até um uma pouco mais obra técnico que permite isso. diferenciada e gigantesca a obra. É sim, Gastamos é horrores. uma obra Qual grande. que era o payback? 8 anos. 8 anos. 8 anos de payback. Elevado. E o pessoal falou, não, vamos fazer. Vamos fazer. É 8 anos? Não tem problema. A gente recupera em 8 anos. É outra mentalidade, né? Outra mentalidade. Se todo mundo tivesse essa mentalidade, Imagina. nossa
Seria Seria, fenomenal. seria muito bom. Infelizmente, cada um é cada um, né? Fantástico. O importante é ter essa. Pode dizer, nada como um bom suporte técnico. Marcão, pô, que legal, cara. Obrigado pela presença. Aproveita e deixa suas considerações finais aí pra gente. Não, eu volto a dizer o que eu disse no início, né? Agradeço muito essa oportunidade, né? A gente vem conversando sobre isso há um bom tempo. Realmente é alguma coisa assim, você poder falar com essa liberdade, né? Com essa, como se fosse um grande bate-papo, né? Como é É isso aí. efetivamente. É muito bom. As pessoas conhecerem a importância dessa ajuda técnica é capital na minha ideia. Não estou vendendo o trabalho, a verdade não é essa. Claro. Mas colocar na cabeça das pessoas que não adianta, a gente pode até tentar acertar, mas a chance de errar é muito maior. Perfeito. Então procura uma pessoa que, né, que ajude você a entender o que acontece e propor soluções. Pode ser que você nem aprove, mas o fato de buscar já é um grande passo, né? É Isso em isso. qualquer coisa, não só na minha área, mas em qualquer coisa que você venha fazer. Na vida, por se aconselhar, para você não fazer bobagem. Às vezes o erro custa mais caro do que, né, que você possa imaginar. Perfeito. Dor de cabeça e dinheiro financeiramente também. Então, agradecer novamente essa oportunidade, me colocar à disposição de vocês. Obrigado. Então, o mundo de condomínio precisa conhecer essa solução e soluções como vocês estão adotando assim nesse podcast, para mim, agregam demais. É bom que as pessoas saibam. Parabéns pela iniciativa e Obrigado. a gente Obrigado. não só tem amizade, mas eu estou aqui à disposição de vocês a qualquer hora para qualquer outra consideração a mais. Perfeito. E só um detalhe, hein, gente? A análise que ele faz, ele vê até o seu chuveiro. Que às vezes você acha, ah, eu não gasto, só tomo um banho. Só tomo um banho por dia. Só que o seu chuveiro gasta 3 vezes mais que o chuveiro do vizinho. Pronto. E Equivalente a aí, 3 banhos. equivalente a Aí 3 você toma banhos. banho de meia hora, se o chuveiro for de grande vazão, você gasta realmente muita água. Então Eu você é uma pessoa gasto a ficar muita esperta, viu? água, cara. Eu gasto muita água, Aproveita que você gasta e fala de quem paga, né? então. Vamos É falar de isso quem aí. paga. Vamos falar de quem paga, porque alguém Natural. tem que pagar a água e o gás que eu consumo. Mas é isso aí, pessoal. Agradecer aí os patrocinadores, diferenciar o serviço. Silson, pessoa fenomenal. Petros Entupidora, lá com o pessoal do Neres. Seg Energy, Paulão já esteve aqui com a gente também. Honest Market Brasil, mini mercados e franquias de mini mercados. Pessoal da Honest aí sempre com a gente, top. Imperador, equipamentos contra incêndio. Toda a parte de incêndio, pode contar com os caras que são fenomenais. O Léo e o Maicon. Flecha 13, corretoras de seguros, Roberta e Calil. Estão sempre aqui com a gente também. Grupo Elo Serviços, terceirização, gente. Pensou em terceirização, chama o pessoal do Grupo Elo. Pessoal top, atendimento muito bom. E é isso, Jonas. Obrigado aí de novo. Marcão, Marcos, Grande obrigado. abraço, obrigado, viu? Obrigado. Muito bom bate-papo e esclarecemos muitas coisas aí. E eu agradeço você que ficou conosco até agora. Lembrando que semana que vem, 8 horas, YouTube da Solvit. Te espero lá. Abraço.